Bom, então a gente vai iniciar aqui e eu queria só lembrar, essa é uma aula da disciplina de tópicos especiais em conservação dos recursos naturais e a gente aproveita então nessa disciplina, que é uma disciplina de certa forma aberta, né, a tratar de assuntos diversos de interesse da engenharia florestal. E também aproveitar esses tempos de pandemia em que as aulas remotas e as palestras, as lives, né, se tornaram assim mais fáceis e mais aceitas, né? E a gente aproveita então dos colegas conhecidos que estão mais distantes, mas que têm um conhecimento interessante para a gente aproveitar, para trazê-los e conversar um pouco e discutir. E hoje, então, eu convidei um colega, o Gilmar De Ponte, e já começo agradecendo ele por ele ter aceitado o convite, para conversar um pouco aqui com a gente. O, o tópico da palestra dele é uma especialidade dele, que é o consorciamento, né, entre florestas e pecuária. E a gente pode dar o nome de Pastoril, né, um sistema silvipastoril. E esse é o tema da aula dele. Eu estava conversando com o Gilmar há pouco, lembrando que esse é um tema que eu, que tenho uma certa experiência de desenvolvimento econômico de Santa Catarina, percebo que poderia ser um tópico de grande sucesso aqui em Santa Catarina. E é uma pena que a gente não esteja tratando disso com a importância devida, porque misturar reflorestamento com pecuária em pequenas propriedades rurais em Santa Catarina poderia ser uma grande fonte de renda para essas populações, diversificação da renda das propriedades e também um mercado de trabalho muito interessante para os engenheiros florestais. E então, em função disso, é que eu achei a tua área de trabalho muito interessante, sabe, Gilmar? Bom, eu queria também agradecer aos colegas que estão participando. A gente tem a professora Tatiele presente, vi o nome dela aqui agora. A professora Tatiele é agrônoma e ela é coordenadora do curso de agronomia aqui, Gilmar. A gente tem o curso de florestal e agronomia aqui na FURB. E também queria agradecer, pela primeira vez eu coloquei alguma coisa no YouTube, então temos os dois colegas nossos que estão assistindo pelo YouTube, o Adam e o Robson. De repente vai aparecer mais alguém. E depois de fazer esses agradecimentos, já queria passar a palavra para ti, então. E queria pedir, Gilmar, se você poderia fazer uma apresentação tua também, já no início da tua conversa. Uhum. Bom, boa noite então, pessoal. Satisfação estar com vocês hoje, né, a convite do meu colega Júlio César Refosco, né, a gente teve a oportunidade de fazer o curso de Engenharia Florestal na Universidade Federal de Santa Maria, nos formamos em 86, tempos bons aqui, né, Júlio? Nossa. E depois de muito tempo a gente se reencontra e começa a conversar novamente através de um grupo de WhatsApp, e aí surgiu essa ideia. Uma certa ocasião eu postei um vídeo, né, que a gente fez, um vídeo amador que a gente fez aí de uma área em que abordava sistema silvipastoril, uma experiência nossa aqui, e o Júlio achou interessante e resolveu trazer esse assunto para vocês hoje. Bom, a minha formação é em engenharia florestal, a minha especialização é na área de desenvolvimento rural, pela Rural do Rio de Janeiro. Comecei minha atividade profissional na parte de licenciamento ambiental, na Serra Gaúcha, e depois ingressei na Emater, que é a nossa empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado. Na verdade, a Emater, do Rio Grande do Sul, é a única Emater do Brasil que ainda não é estatal, né? A nossa Emater ainda é uma empresa privada que faz convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, faz convênio com a União, faz convênio com os municípios, e estamos vivendo, né, há 65 anos nesta forma de estrutura jurídica da Emater. Bem, eu acho que, Júlio, eu posso já começar essa apresentação, e junto com esse início de apresentação tem algumas coisas também que eu abordo desse início da minha profissão aí, das experiências, né, que a gente já vai entrando então no tema da nossa
conversa. Uma satisfação, então, a gente poder tratar desse assunto com vocês aí. Vamos esperar um teste, vamos ver na vida real. Área de trabalho. Vocês gostariam, pessoal, enquanto eu estou abrindo aqui, de alguém fazer alguma manifestação sobre o que tu acha agora, e também como é que tu gostaria de organizar as falas dos colegas aí? Bom, eu tinha pensado, fica a teu critério também, Gilmar, se você quiser abrir para perguntas, ou permitir as perguntas, ou possibilitar as perguntas durante a tua apresentação. Mas a gente pensou em fazer uma primeira apresentação do Gilmar, tempo que ele demandar, né? E depois a gente abre para comentários, perguntas, um debate, né? A gente pode, as pessoas que estão aqui na sala de aula podem fazer as perguntas pela voz mesmo, né, usando o microfone, e quem tiver pelo YouTube pode ou fazer um chat ou mandar um e-mail aqui que a gente repassa a pergunta pro Gilmar, né? Mas assim, Gilmar, tu que resolve, se você quiser possibilitar já as intervenções à medida que tu vai falando, pode ser interessante também, sabe? Também. Bom, como nós somos um grupo bem pequeno, né, Júlio? Se o pessoal achar interessante no momento que a gente estiver conversando já fazer a pergunta, não tem problema, a gente retoma. A minha apresentação, tem um caráter mais assim de procurar motivar vocês, né? Eu sei que vocês são colegas florestais, a professora da área da agronomia, e o assunto de silvicultura vocês entendem muito bem, né? Então, não é uma palestra com muita profundidade, assim, científica, né? É mais para, de fato, abordar essa minha experiência aí de trabalho em extensão rural com o assunto. Então, como um grupo é pequeno, se vocês acharem por bem já fazer perguntas, possam fazer. Se não, a gente, claro, procura responder mais ao final, né, quando a gente vai abrir justamente para tirar dúvidas e acatar, de repente, sugestões de vocês aí. Pode ser assim, professor? Pode ser, Gilmar, pode ser. Então tá, vamos lá. Então vamos começar a apresentação. Esse é o tema, então, que o Júlio solicitou para a gente abordar. E é bem a experiência mesmo de trabalho com a pequena propriedade rural, pequeno estabelecimento rural aqui na região. Como é que avança isso? Aqui. Então, como foi colocado ali no convite, combinação intencional de árvores, pastagem e gado numa mesma área e ao mesmo tempo, né? Essa é a definição assim bem genérica do sistema silvopastoril, né? Que também expressa muito do que é a realidade que se trabalha. E aí essa aqui eu quis saber onde é que era a FURB, né? Então eu tive que pegar uma imagem, é a casa de vocês aí, né, pessoal? Vocês não têm ido muito aí, imagino, agora ultimamente, em função das aulas online, né? Ela deve estar com saudades, com certeza, né? O Belo pessoal está lugar com aí. saudade já. Bom, alguns tópicos, então, vou falar um pouquinho da minha atuação profissional, vamos falar um pouco também dos fundamentos do sistema silvopastoril, alguns resultados que a gente vem obtendo no trabalho de extensão rural, falar um pouquinho das oportunidades desse sistema para o agricultor, para o pecuarista familiar, e também as oportunidades para os profissionais, né, de trabalharem com essa atividade. Eu não sei se vocês conhecem o termo pecuarista familiar aí na região. Aqui, o que mais pega no Brasil lá fora é agricultor familiar, né? Aqui no estado do Rio Grande do Sul foi criada uma categoria chamada pecuarista familiar, que é aquele produtor rural equiparado ao agricultor familiar, só que ele desenvolve a atividade de criações, né, na propriedade, prioritariamente, né? E tem um decreto estadual que define esse tipo de público, inclusive a gente tem políticas públicas para esse público rural. Não sei se Santa Catarina se tem essa nomenclatura também. Bom,
Falando então das minhas experiências, né, falava para o Júlio no início que o meu início de atividade foi em Santa Rosa, na Emater, né, onde a gente teve a oportunidade de já começar com essas experiências de trabalho na pequena propriedade rural com silvicultura, né. A gente teve a oportunidade de um programa que a gente destinava recursos das empresas consumidoras de madeira para os agricultores, no período que eu estive lá, trabalhar com em torno de 3 milhões de mudas plantadas exclusivamente nos pequenos estabelecimentos rurais. Depois, mudei a minha base de trabalho para a região de Santiago, e a gente também teve a oportunidade de começar a trabalhar com outra associação de reposição florestal, e tivemos a satisfação também de auxiliar a implantação com projetos em torno de 2 milhões de mudas florestais. Essas somas dessas duas experiências dá o equivalente a 2.000 hectares de silvicultura convencional implantada naquele período, que foi na década de 90, né? As áreas que a gente trabalhou foi no sistema de silvicultura difusa, em torno de entre meio hectare e 5 hectares por propriedade rural, basicamente para satisfazer a questão de reposição florestal obrigatória das empresas na época. A minha experiência com o sistema silvopastoril começou a partir do ano 2005, em que a gente começou a instalar unidades demonstrativas em Nova Esperança do Sul, que é o município que eu resido hoje e meu município de origem. Em 2008 também nós continuamos implantando outras unidades já com recursos do MDA, Ministério do Desenvolvimento Agropecuário. Em 2010 nós tivemos uma parceria com o Sicredi, que é um banco cooperativo, acho que deve ter na região de vocês também já algumas agências. Em 2012 a Emater buscou recursos junto à Embrapa, né? E nós ajudamos um colega Rodolfo lá de Bagé na reformulação de um projeto que ele tinha apresentado ao mapa para busca de recursos. Esse projeto também obteve êxito lá na parceria com a Embrapa Bagé. De 2013 a 2020, então, a minha atuação passou a ser no Escritório Regional da Emater de Santa Maria, onde a gente focou projetos em vários municípios aqui dessa região. Daqui a pouco eu mostro para vocês no mapa que região que é essa. Bom, esses trabalhos que a gente acompanhou, a maioria está resumido nessa planilha aqui, né? Não foi atualizada agora para esse ano 2020, as áreas implantadas, né? Mas mais ou menos para dar uma ideia da distribuição das áreas que a gente acompanha, no caso aqui o município, as espécies que são colocadas no sistema, basicamente a gente tem trabalhado com eucalipto e campo nativo, quando possível, né? Os espaçamentos, a idade, não foi atualizada para esse ano, mas a idade do ano passado, e a área, né? Então aqui, nesse município aqui, Nova Esperança do Sul, a gente trabalha mais na linha das unidades demonstrativas. Em Jaguari também. São Francisco de Assis, que é um município um pouco diferenciado, já temos algumas áreas um pouco maiores, inclusive, não consta aqui, já temos uma área implantada agora neste ano também com 40 hectares, né? De Lemano temos uma área expressiva também. Agudo é outro município que a gente tem feito bons projetos lá, tem bons produtores lá interessados. E Cacequi, vamos ter uma área de 40 hectares implantada esse ano. Então, de forma bem resumida, são essas as áreas que a gente tem dado um acompanhamento mais próximo, eu e os colegas dos escritórios municipais que a gente dá suporte, né? Bom, o que é a nossa Regional Santa Maria? Vocês estão vendo bem a imagem, Julia? Está tudo tranquilo para visualizar o que eu estou procurando mostrar? De minha parte está ok. Acho que está ok, né, pessoal? Tá bem? Ok. Beleza. Bom, então, o nosso regional da Emater Santa Maria, que é a nossa abrangência aqui de trabalho da extensão rural, ele é essa região 7 aqui, né? A região 7, tem Santa Maria mais ou menos no centro aqui. A região que eu estou mais localizado, no caso, falando para vocês, é aqui, Nova Esperança do Sul hoje. Vamos botar bem certinho a seta, bem aqui, esse município pequeno aqui no meio. É o município do Vale do Jaguari, que a gente chama, que tem um Cored, inclusive, que é o do Vale do Jaguari. Então, são 35 municípios, a nossa abrangência regional, a nossa microrregião são
13 municípios. A Emater, então, atua em todo o estado do Rio Grande do Sul há 65 anos. A Ascar, no caso, que foi a primeira entidade de extensão rural, e depois foi criada a Emater, vinculada à Ascar, já tem 43 anos, né? E nesse cenário todo aí, em todo o estado, nós temos hoje apenas, né, 8 engenheiros florestais trabalhando como empregados da Emater nos serviços de extensão rural. De fato, atuando a campo diretamente com os agricultores e só diretamente com os agricultores, nós temos 2 engenheiros florestais. Os outros 6 que estão na Emater, Rio Grande do Sul, atuam tal como eu, assim, nos escritórios regionais, fazendo o apoio técnico para equipes municipais de trabalho. E aqui são os nossos 12 regionais em que a Emater está distribuída, né, no estado. É dessa maneira como a gente tem a organização funcional da Emater. Demora um pouco para passar, não sei se... Não estou conseguindo sair dessa lâmina. Não está avançando, Gilmar? Tem que dar um clique em cima, daí um clique em cima, daí passou. Bom, a nossa ação prioritária é nas propriedades rurais, né? Embora a gente faça o apoio técnico dos agricultores, no caso nós, dos escritórios regionais da Emater, mas nosso ambiente de trabalho é nas propriedades rurais, e nesse caso desse projeto, é nas propriedades rurais de agricultores familiares e pecuaristas familiares. Nós temos aqui uma área recém-implantada no sistema silvopastoril de Jaguari, uma área em Nova Esperança do Sul, também nesse sistema com um ano e pouco de implantação. Aqui já é uma área com 8, 10 anos de idade, né, em que o gado já estava entrando no sistema. Aqui também uma área recentemente implantada. Bom, o curso da engenharia florestal que a gente fez em Santa Maria e vários cursos pelo Brasil, ele nos prepara para trabalhar muito com a ideia da monocultura, da produção convencional do eucalipto, de maciços florestais, para abastecer a indústria, para abastecer a grande empresa de consumidora de madeira, né? Então a gente tem muito o perfil florestal e hoje está mudando, felizmente. Eu creio que vocês aí já estejam avançando bastante. A gente está procurando outras formas de trabalhar também, não só pensando na ideia da silvicultura convencional, né? Então, aqui eu trago só algumas ideias da questão da produção homogênea, da produção de silvicultura convencional, né, em que ela é focada, claro, numa cultura, né, no máximo 2, variando algumas cultivares dentro de uma mesma espécie, normalmente, né. É uma atividade que busca alta produtividade, que tende a fazer uma simplificação do ambiente, né, buscando essa alta produtividade. Então fica mais fácil quando a gente minimiza os fatores de risco, né. Mas os riscos ambientais da monocultura, de pragas e doenças, eles são normalmente grandes, né, nesse sistema de produção. E também os riscos comerciais, né, excesso de oferta, redução de preço. Inclusive é um fator que a gente está enfrentando na carne agora aqui na região, essa questão de excesso de oferta e redução de preços. Bom, e justamente falando nisso, eu falo um pouco desse cenário que nós temos aqui na região, né? Então, nós estamos aqui nessa região, aqui é Mata Atlântica, é a parte norte do estado, e essa pontinha aqui que acompanha uma serra, né, uma serra geral que vem até terminar no município de São Francisco de Assis. E nessa região oeste, né, embora nós não tivéssemos indústria de celulose, foi implantado uma área bem expressiva de silvicultura convencional, apostando num projeto de celulose, que depois acabou não dando certo, né? As indústrias não conseguiram se instalar, teve entraves legais quanto à lei de fronteira para a empresa poder adquirir, que no caso era a Stora Enso, adquirir as terras, e o projeto não se instalou de celulose. Então ficou as florestas implantadas, né, numa região que a cadeia produtiva da madeira é bastante fraca, bastante desestruturada, especialmente nesse oeste do estado. No restante, na serra,
no litoral até a cadeia produtiva da madeira é mais organizada. Isso provocou redução dos preços da madeira aqui, especialmente para o pequeno produtor. Agora está começando o manejo dessas áreas vinculadas à CMPC e outras empresas, e também para transformar em energia, que vai para a região noroeste do estado. E isso faz com que poucos agricultores, produtores rurais, acreditem hoje em investir em silvicultura, né? Pelo menos na silvicultura convencional. E também tem pouca gente, poucos extensionistas estimulando esse avanço da silvicultura na região. Bom, isso mostrava, né, que nós necessitávamos de um sistema de produção diferente para a produção de pequena escala. Nós tínhamos normalmente pequenos bosques, muito pequenos mesmo, na propriedade, que era um pouco para a proteção do gado, para a produção da lenha, para a produção das toras para uso na propriedade, para a produção do palanque, do listão para construir as mangueiras e construir as cercas, né? E temos, nos municípios em que entra a questão do bioma pampa, nós temos áreas de campo que tem espaço, né, mas que também temos a preocupação de preservar essa vegetação campestre do bioma pampa, que é uma vegetação nativa muito importante. E aí a gente começou a trabalhar dentro da ideia de organizar um sistema de produção misturando atividades, né? Obter mais de um produto no mesmo espaço, procurar acumular valor, né, em um dos produtos do sistema, pelo menos no caso, pensando no nosso caso, na madeira, né, ou seja, ter uma renda anual com a pecuária, seja de corte ou de leite, mas ter um produto onde a gente vai acumular a produção de madeira. E a gente, no que trabalha com o sistema, a gente entende que mesmo com menor produção de algum componente do sistema, o importante é que o conjunto das atividades envolvidas nesse sistema possam tornar o sistema mais sustentável e mais rentável. E aí, então, eu trago para vocês alguns fundamentos do sistema silvopastoril, né, que foi o que a gente se inspirou, se baseou para começar a trabalhar com isto aqui na região. Nós temos bastante trabalho hoje da Embrapa de Colombo, do Paraná, né, com esse sistema e outras unidades, né, da Embrapa do Brasil, centro-oeste do Brasil, que tem bastante literatura hoje sobre o sistema. Mas um trabalho do Wanderley Porfírio da Silva, de 98, que a gente andou lendo, que eles estavam, né, nesse trabalho, estavam mostrando que em algumas situações, nas áreas que eles mostraram lá, que eles fizeram os trabalhos de avaliação, se conseguia uma redução bem considerável da temperatura dentro dos sistemas, que isso proporcionava uma situação boa de conforto térmico para os animais. A questão de redução dos ventos também, a partir de uma certa distância da bordadura da implantação de onde estava implantado o sistema, uma redução da radiação solar bem considerável também, e a questão da possibilidade de funcionar como uma situação, no caso do sistema, para a estabilização das temperaturas, né? Nas noites frias, de não serem tão frias, né? E nos dias quentes, de não ser dias tão quentes ou que a insolação prejudicasse os animais. Então, a gente tomou como expressão esses primeiros trabalhos aí. Bom, aqui na região a gente tem a pecuária de leite, que não é tão expressiva, mas temos muito pecuária de corte, né? Então, a gente procurou trabalhar com o sistema para oferecer sombra para os animais, abrigo para os animais também, justamente trazendo essas vantagens que a pesquisa foi desenvolvendo. Isso tem explicação lógica, né, em função da evolução da espécie dos bovinos, né. Os bovinos evoluíram em campos com árvores dispersas, né, em bordas de floresta e tal, né. Nós, no caso, os humanos, os gaúchos, principalmente, que é onde começou a criação bovina no Brasil, né, nós passamos a criar eles em campos limpos, campos abertos, né, não porque fosse melhor para os bovinos, principalmente para facilitar o manejo desses animais em áreas mais abertas. Mas a gente sabe, né, pelos trabalhos científicos que citei,
que os animais produzem mais carne, mais leite, e em ambientes sombreados. Também melhora as questões de taxas, a questão das taxas de natalidade e outros aspectos relacionados à produção animal. Bom, mas, por outro lado, é sempre preocupante a gente estabelecer um sistema e conseguir que esse sistema tenha um equilíbrio, né? Grandes projetos aí que a gente viu, inclusive vinculados às empresas de celulose, que era a parte do fomento florestal que as empresas faziam, se fazia a implantação de muitas árvores por hectare, pensando em um sistema silvopastoril, e com o tempo a sombra proporcionada pelas árvores, né, pelo crescimento das árvores, ela ia prejudicando o pasto, né? Então o sistema começava com um propósito e não chegava até o fim da rotação da cultura florestal, ou bem antes que chegasse esse final da rotação. Então é importante para o gado ter alimento, é fundamental um controle da sombra do sistema. E como é que se controla a sombra? Com as técnicas que a gente aprende na engenharia florestal, que é a desrama. No caso do silvopastoril, a gente começa a desrama bem mais cedo do que numa silvicultura convencional, que é o desbaste, né, que é ir eliminando plantas e proporcionando abertura de espaços para a entrada de luz. Bom, a gente, para produzir, né, mais de um componente no sistema, a gente tem que ver o que a gente tem que trabalhar para que uma não atrapalhe a outra, né, para que a gente possa conseguir a convivência harmônica entre as atividades. Bom, e alguns aspectos essenciais para a criação dos bovinos, do gado, isso vale também para ovinos, para equinos e outras criações, né? É a questão da pastagem, da água e da sombra. Evidente que tem uma infinidade de outros fatores, né, que são essenciais, mas daria para dizer que esses são os mais importantes, né? Na questão da produção de pasto, de árvores, né, de árvores e de pasto, da pastagem, das gramíneas, é luz, água e minerais, né? Então, são os principais. É evidente que tem diversos outros que intervêm. E produzir, então, gado e madeira no mesmo local e ao mesmo tempo é preciso de alguns ajustes, né, na nossa forma de analisar e de planejar o sistema. Bom, então, um bom planejamento é fundamental, né, para a gente começar um sistema silvopastoril e ter ele presente, né, ao longo do ciclo do componente arbóreo, né? Aqui nós temos a imagem de uma área implantada no município de Dilermando de Aguiar, que faz divisa com Santa Maria, em campo nativo. Então aqui vocês podem ver, a gente fez o traçado das linhas de plantio em curva de nível, muito próximo disso, né? A gente traçou linhas guias, linhas base com nível e depois foi extrapolando elas pelo terreno. Esse espaçamento dessa área aqui é 16 metros por 2, né? E nós utilizamos Corymbia citrodora e 10% de outras espécies. Entramos com algumas nativas, com cedro australiano, né? Então dá para dizer que é um projeto bem sucedido que nós temos, onde a gente até hoje, com a idade que tem, continua com bastante pastagem, praticamente igual ou melhor ao que nós tínhamos quando iniciamos o sistema. E aí, então, trago para vocês alguma reflexão em relação aos espaçamentos, né? Nós tivemos que nos adaptar aqui à questão do espaçamento, né, e pensar num aspecto. Nesse caso, nós partimos, né, então, para produzir menos madeira e pensar em ter mais qualidade dessa madeira produzida. E pensar, então, em agregar mais valor a essa madeira, não tanto pela quantidade, sim pela sua qualidade, né? Nós sabemos que a floresta homogênea que se plantava por aqui, se planta ainda grande parte, é 3x2. É essa densidade de plantas, 1660 por aí, né? Nas nossas primeiras experiências de implantação, nós seguimos os modelos da
da Argentina, ali, que é bem próximo da minha região aqui, a província de Misiones. A gente visitou algumas áreas lá do INTA, que é um órgão de pesquisa e extensão lá da Argentina, e eles trabalhavam com 5x2 com pinos, né? E a gente veio e implantou isso com eucaliptos. Não funcionou muito bem, precisou de desvastes muito cedo, né? Esse tipo de experiência aqui. Prosseguimos, então, testando algumas áreas com 8 por 1,5, né? Já foi um pouco melhor, é umas áreas que, inclusive, eu tenho alguns dados para mostrar para vocês depois, um pouco mais de 800 plantas por hectare. E as mais recentes, que a gente tem apostado mais, né, essas de 16 por 2 ou 16 por 2,5, justamente porque a nossa região é uma região que nós não temos mercado favorável para madeira de pequenas dimensões, para lenha, para as varas, né? Então, não tem por que nós anteciparmos os desbastes e termos madeira fina, se nós podemos trabalhar com espaçamentos mais amplos, e aí nós temos madeira com um pouco mais de diâmetro, já pensando logo ali em serraria, né? Então, nós que somos florestais e que vamos manejar um sistema, a gente pode começar com qualquer espaçamento e chegar no desejável, se nós fôssemos trabalhar dentro da unidade de pesquisa, né? Trabalhar num experimento e tal. O produtor rural já é um pouco diferente, nós que trabalhamos em extensão rural é diferente um pouco, porque aí nós temos que ver questões de mercado. Então, se a gente começar com um espaçamento muito apertado, a gente tem grande dificuldade depois de conseguir estar presente com o produtor no momento dele fazer os desbastes, né, de fazer todos os manejos, e normalmente aí se perde muito a questão do manejo adequado para essas áreas. Mas então é possível partir até numa silvicultura convencional e se fazer um silvopastoril. É possível, sim. É só ter foco e organizar e fazer os desbastes, né? Mas é muito mais difícil do que a gente já começar com menos densidade de plantas. Bom, uma boa condição também é fundamental, né? A questão das desramas, né? A condição também não só do componente arbóreo e sim do pasto, né? A possibilidade de usar pastoreio rotativo, de dividir em piquetes, de fazer divisão com cerca elétrica, né? Tudo isso se refere a gente preconizar uma boa condição do sistema. E também tem uma coisa, essa área, por exemplo, aqui foi no município de Quécia, o produtor implantou no espaçamento 5x2, pensando que isso poderia virar um sistema silvipastoril. Na verdade, não foi manejado e não tem mais cara nenhuma de sistema silvipastoril, né? Vocês podem ver aí, né? Então a pastagem ficou toda suprimida aqui, né? Faltou luz, né? Então a pastagem sumiu, né? Então, no sistema, luz é fundamental. Não é tanto competição, a gente até no início pensava que o que provocava a morte, a redução da pastagem era a competição por água, por nutrientes e outras questões, mas não é. O principal problema, o principal elemento que não pode faltar no sistema é luz, né? E esse sistema que tinha o propósito de ser silvopastoril tornou-se uma silvicultura convencional. Bom, aqui na minha região, e talvez na região de vocês aí também, sempre tem um espaço em que o produtor rural deixa reserva para as criações, né? Embora ele seja um produtor de soja, um produtor de milho, ou qualquer outra cultura, ele sempre tem um espaço para as criações. E justamente nesses espaços disponíveis das propriedades em que a gente fez essa proposta para os agricultores aí para fazer as implantações, seja das unidades demonstrativas que a gente está acompanhando, ou seja já das silviculturas, dos sistemas já com fins mais comerciais que a gente já está começando a ter aqui na região. Então, seja para bovinos, para ovinos, né? Inclusive os ovinos respondem muito bem essa questão do sistema, especialmente se a gente trabalhar aqueles animais e priorizar que os animais que fiquem nesse sistema sejam fêmeas, né, próximo ao período de parição ou logo após o período de parição. O sistema contribui muito para a questão de manejo dos ovinos. Outra possibilidade da gente trabalhar é a questão de aproveitar
ao desenvolvimento de outras atividades dentro do sistema, né? No caso, a apicultura, né? Já planejar a implantação do sistema pensando em ter grande parte do ano com flora apícola disponível para as abelhas poderem ter uma estabilidade de produção. Então, isso é perfeitamente possível trabalhar, inclusive até dentro da ideia de botar, aqui no caso, eucaliptos e outras espécies, mas também já botar algum percentual de espécies nativas junto, para dar maior diversidade de floradas. E o que a gente pode concluir dessa experiência de trabalho aí já de vários anos, cerca de 15 anos com o sistema silvopastoril aqui na região, que para o produtor rural é um dos melhores sistemas para eles cultivarem árvores, né? O agricultor, né, que teve aquela tradição de ter que derrubar a mata para depois fazer a lavoura, que a dificuldade hoje é se precisar derrubar mais mata para transformar em lavoura, então é difícil o agricultor espontaneamente, né, decidir, não, vou fechar uma parte e vou transformar em silvicultura. Agora, nesse sistema consorciado de produção em que ele mantém isso, pode usar para os animais, pode usar para a produção de grãos em alguns anos também, no início da implantação do sistema, fica mais fácil da gente trabalhar essa atividade da silvicultura misturada com essas atividades dentro da pequena propriedade rural. Senão seria muito mais difícil ainda do que nós já estamos enfrentando aqui. Algumas áreas que a gente acompanha o manejo, né? Esta área aqui de baixo é a pioneira do ano 2005, a primeira área que a gente começou a implantar. Aqui tem uma pastagem implantada, não é campo nativo, né? Dentro de um sistema que iniciou com 5x2, mas o produtor fez o raleio como a gente recomendou. Nesse momento da foto já estava com 10x2. Então, o sistema já está em fase de final de ciclo, agora já está em fase de produção de toras. Aqui foi a época em que se faz a desrama, né? Se faz a desrama cedo, mais cedo que a silvicultura convencional. Aqui foi quando ele estava fazendo o desbaste, tirando a linha do meio, né? A cada 2 linhas era tirada uma linha inteira. Que foi outra área implantada com 8x1,5, que seria já na segunda fase da implantação. Nós implantamos clones da empresa Riocel, na época, que hoje já é CMPC, na região de Guaíba, né? São clones que trabalharam por aquela empresa. Com 18 meses de idade, nós já conseguimos fazer a introdução do gado, onde foi feita a implantação de braquiária para o gado. Então, com 1 ano e meio, né, após a implantação, nós implantamos em setembro essa área. Quando foi completando 1 ano e meio, nós conseguimos já dar entrada no gado. Nesse caso aqui, nem precisou 1 ano e meio, foi uns meses antes de completar 1 ano e meio. Mas, em média, implantando eucaliptos, a gente tem conseguido 1 ano e meio após a implantação da árvore, né, no caso das mudas de eucalipto, e logo após, né, na primavera seguinte, a implantação da braquiária, sim. Posso te fazer uma pergunta já que... Claro, sim. Isso que eu fiquei com uma dúvida aqui, tem outras perguntas, mas essa já faz parte da foto do assunto em pauta agora. E a mão de obra nessas implantações de maré toda do produtor, da mão de obra da propriedade rural, no caso, né? Sim. Tanto da floresta quanto do pasto, é tudo com ele é a mão de obra da... Sim, é um empreendimento específico, particular do agricultor, né? Tem casos, agora essas áreas de 40, 50 hectares que a gente está acompanhando, que aí já é um produtor que já contrata mão de obra, especializada, né? Mas normalmente nas pequenas áreas abaixo de 5 hectares, o produtor mesmo é que faz todo o processo de implantação. Até porque, tu pode ver ali, né, Julio, a densidade de plantas por hectare, ela fica na faixa de 300, 250, 300, 400 plantas por hectare. Então, fica fácil de fazer a implantação, né? Começa que o custo é baixo. E o custo é baixo. Exato, a gente consegue hoje fazer uma implantação na faixa de pouco mais de R$2.000 por hectare, no momento ali da implantação. Claro que depois tem adubação, tem capina, tem uma série de outras operações que o produtor faz. Depois, se for o caso de fazer a implantação da pastagem, já é um custo que agrega.
Mas, como aqui nós temos muitos campos nativos bem preservados ainda, muitas vezes a gente só faz o preparo do solo na linha de plantio e preserva o campo nativo e recupera esse campo nativo. Então, já não há o custo da implantação da pastagem e se consegue o objetivo importante aí de preservar a questão do bioma pampa, né, que nós temos aqui. Podem prosseguir aí participando, pessoal, aí da conversa. Bom, esta é uma área uma imagem que a gente tem aqui de São Francisco de Assis. É um município que hoje está tendo uma boa aceitação desse sistema. É um município de solos bastante arenosos, que a gente conhece o processo chamado de arenização, né, que tu olha de longe parece um deserto, né, é um processo de desertificação. Só que como é uma região que tem chuva, não dá para chamar isso de deserto, né? Mas o aspecto visual se forma dunas, né? Parece bem um deserto. E aqui vocês podem ver na propriedade do vizinho, aqui tem uma vossoroca descendo, lá uma arenização forte. Nessa propriedade mesmo, na área delimitada aqui, uma parte que não foi mexida, também com vossorocas muito profundas, 8, 10 metros de profundidade, né? E o produtor, então, que acompanha um dia de campo nosso, resolveu fazer a implantação, primeiro dessa porção aqui de 7 hectares, né, no ano de 2017, e depois, em 2018, fez a implantação de mais outra parte. Né? Então, a princípio, 15 hectares ele está fazendo a implantação. A meta é a gente começar com um pouco mais de 300, entre 250 e 300 plantas por hectare, na densidade, fazer o manejo para que a gente consiga deixar para mais ou menos em torno de 100 árvores por hectare, que vão ser aquelas árvores que vão se transformar futuramente para a exploração de toras, né? Então, nesses 15 hectares, assim, a grosso modo, a gente poderia ter na faixa de 1.500 árvores, né, selecionadas para a produção de toras. E aí um exercício de futurologia, imaginando que poderiam valer lá no ano 2034, porque estamos trabalhando com uma espécie de citrodora, né, que é uma espécie de crescimento lento, a gente poder ter um valor de aproximadamente 300 mil reais de renda bruta, né, nesse período. E, bom, justamente esse é o assunto que a gente vai falar, a questão de renda, né. Numa área que a gente acompanhou a implantação no ano 2008, com espaçamento 8 por 1,5, que é um espaçamento apertado para o sistema silvopassageiro, exige bastante intervenção, né? Esses aqui são os dados, assim, bem resumidos do inventário, né, que a gente fez. Uma área de 1,35 hectares, com 7 anos, produção de praticamente 40 metros cúbicos por hectare ano, é um incremento médio anual desta área, utilizando alguns clones da Riocial que a gente trabalhou. 38 metros cúbicos por hectare é um crescimento muito bom para o sistema silvopassageiro, considerando que hoje aqui na região nós temos alguns clones que estão respondendo à produção na silvicultura convencional de 80 metros cúbicos por hectare ano da silvicultura convencional. Então nós já estamos, no caso, com esse nível de produção aí, atingindo no sistema, claro, um sistema ainda bem fechado, com bastante densidade, quase metade desse potencial produtivo. Mas o tradicional aqui é na faixa de 50, 60 metros cúbicos na silvicultura convencional. Isso aqui, a parte da linha de baixo, é só a transformação de cúbicos para estéreos, né? Aqui, então, a projeção de produção, né, dessa área, e uma projeção de renda, mas isso naquele ano que a gente fez o dia de campo, né, na propriedade, ano 2015, foi o ano que a gente fez esse evento lá. O produtor lá tinha mercado naquela época para madeira fina, e ele colheu, transformou em varas, né? Então, as varas vendidas ao preço de R$2 o metro linear de vara, ele teve esse faturamento, né? A expectativa agora para esse ano, que agora a gente vai acompanhar de fato, é produzir mais 100 metros cúbicos por hectare, né? Na área, né? Não por hectare, na área, de 1,85,
com esse faturamento. Então, a nossa projeção da época lá era R$ 2.520 por hectare ano de renda bruta. Mas pode ser, hoje é evidente, tem muitas atividades que dá muito mais que isso, né? Mas o importante é que o sistema permitiu, né, que esse produtor continuasse produzindo o gado de corte, o gado de leite dele, dentro do mesmo espaço, sem redução da lotação animal. E com esse incremento de renda, né? Legal. Uma imagem da área lá nesse dia de campo, em 2015, que nós fizemos, ela estava com 7 anos de idade, então vocês podem ver a qualidade, né, da madeira produzida na pequena propriedade. Inclusive teve visita do pessoal de algumas empresas que fez excursão e tal, e gostaram muito, né, da qualidade do que nós estávamos desenvolvendo lá na pequena propriedade. Então, dá para dizer que é uma situação de alto rendimento florestal e de pecuária também, né? É aquilo que eu falava, né, que é razoável produzir 60 metros cúbicos por hectare ano numa silvicultura convencional. 80 seria já pico, né, o top de produção na silvicultura convencional. E esse sistema estaria produzindo em torno de 65%, baseado em 60 metros cúbicos. Né? Então, uma produção bem razoável para o sistema. Então, acho que, como mensagem, que se a gente tem condição de fazer um manejo bem equilibrado, né, é possível a gente ter um alto rendimento tanto na produção de madeira como nas outras atividades associadas, né? Seja grãos, seja carne, seja leite. Né? Bom, mas algumas coisas é evidente, né? Nem tudo é 100%, né? Algumas coisas a gente não consegue ter total eficiência, né? Então, aquilo que eu falava para vocês, o desenho que a gente faz do sistema normalmente é produzir menos madeira do que a gente está acostumado a produzir na silvicultura convencional, né? Em alguns momentos, em algumas fases do sistema, também a quantidade de árvores e a sombra que ela faz no ambiente, ela reduz um pouco a produção de pasto, né, para os animais. Então, a produção de pasto, a produção de carne no sistema, em alguns momentos, pode ser menor. Né? Mas o que se tem como compensação é a gente ter mais qualidade, né, na madeira que se produz. Então, a gente tende a buscar já materiais mais qualificados para a produção de madeira serrada, né? E dá para investir mais, né, num clone, embora mais caro do que uma muda convencional, até porque a gente planta muito poucas árvores, né, muito poucas mudas por hectare. Então, isso, o custo da muda acaba não interferindo, então dá para a gente buscar um material genético melhor. E o mais importante, eu acho que a sustentabilidade do sistema e a soma da renda, né, que é o mais interessante quando se maneja de maneira integrada as atividades. Bom, a gente sempre que teve oportunidade e sempre que vai ter oportunidade, vai procurar divulgar o sistema para produtores, para estudantes, para técnicos, né? Inclusive fazendo isso hoje com vocês, né? Porque a gente gosta, né, dessa atividade, entendemos bem importante, e sempre que a gente tem contato com outras pessoas que nos visitam, que acompanham nossos trabalhos, sempre recebe boas sugestões, né? Então aqui imagem de dias de campo, com técnicos, com produtores, excursões de alunos, dias de campo em outros locais, em outros municípios também. Então a gente sempre procura estar aberto, né, para receber excursões de estudantes, produtores e técnicos, né, e apoiar também alguns alunos que queiram fazer trabalhos científicos, acadêmicos aí para avaliar as questões de manejo e de rentabilidade do sistema. E alguns focos de trabalho que a gente vem fazendo na Emater nos últimos anos, né, nós, como somos poucos engenheiros florestais na Emater, a maior parte da composição dos técnicos dos nossos 35 municípios são agrônomos, técnicos agrícolas, alguns veterinários e raríssimos zootecnistas, né? Então, a gente procura, sempre que possível, oferecer capacitações, treinamentos para esses técnicos, os colegas nossos, né? Para que eles possam desenvolver da melhor maneira possível os trabalhos junto aos agricultores. Outra forma também de capacitação são os dias de campo, né? Que a gente acaba
divulgando algumas tecnologias, algumas experiências que o produtor tem na propriedade rural. Também, uma coisa que eu faço bastante é apoiar os técnicos dos municípios na montagem dos projetos, em fazer o desenho do projeto, né, em receber a imagem ou visitar a propriedade e ajudar eles, os colegas, essa questão de desenhar o sistema, em planejar mesmo, desde o início, de forma bem detalhada, né? Colocando esses colegas aí na questão de protagonismo também em relação a fazer um trabalho bem de ponta lá com o produtor, bem incisivo e bem qualificado. Também, mais adiante, a gente procura acompanhar o crescimento dessas árvores, principalmente, e de como é que está se comportando o componente da pastagem, né? Com a questão do manejo forrageiro através do pastoreio rotativo, que também é uma técnica muito importante, mas que muito pouco difundida ainda aqui na região. E outro aspecto que a gente tem focado é facilitar o acesso de mudas de boa qualidade, né? Informar fornecedores, ajudar o pessoal a fazer as reservas de forma conjunta, né? Porque o tradicional aqui na região é as prefeituras municipais fazerem pedidos aí de qualquer tipo de muda que entra para os agricultores. E a gente está procurando, então, dar uma selecionada e trazer para a Emater essa responsabilidade de juntar pedidos de mudas para a gente poder ter um pouquinho mais de controle na qualidade desse material que está entrando nos municípios. E uma coisa simples, né? Ou seja, o sistema silvopastoril, ele não é complicado de manejar. É um sistema bem simples de ser desenvolvido pelo produtor, fácil de ser entendido pelos técnicos, embora não sejam da área, né? E a gente procura sempre que possível simplificar ao máximo a forma de passar a mensagem para esses colegas e para esses agricultores, para que o pessoal possa fazer bem o que é simples de fazer, né? Não tem muito o que complicar no sistema. Vendo essa questão de oportunidade de trabalho também para o profissional da engenharia florestal e também de outros profissionais de áreas das ciências agrárias, zootecnia, veterinária, agronomia, né? A gente gosta de divulgar essa questão de que o manejo de árvores, pastos, animais, ele é importante na questão de destacar a busca pela qualidade genética das árvores com que está se trabalhando, que está se implantando, né? É um sistema que favorece a conservação da biodiversidade do campo nativo também, oportuniza cuidados com a pastagem e adoção de pastoreio rotativo, conforto térmico para os animais é outro aspecto que a gente tem como vantagem do sistema, e favorece a conservação do solo, ciclagem de nutrientes, né, mediante a implantação de um cultivo mínimo, né. Nós, em todas as áreas que a gente implanta, a gente sempre faz o cultivo somente na linha de plantio, salvo se o produtor já tem aquela área antropizada, se ele já tem aquilo transformado em lavoura e tal, e a gente, então, precisa fazer a implantação novamente de pastagem. Então, é um sistema bastante sustentável do ponto de vista ambiental. E, assim como o Ricardo, sei que estou falando para a maioria são engenheiros florestais, né? Eu entendo que o engenheiro florestal tem um vasto campo de atuação profissional, né? Nós temos pouquíssimos profissionais trabalhando na extensão rural, acho que em Santa Catarina também, né? Aqui no Rio Grande do Sul, vocês viram, 8 profissionais apenas na extensão rural oficial do estado inteiro, né? Santa Catarina talvez tenha um pouquinho mais, não sei se são tantos assim também. Então, nós temos um vasto campo para desenvolver atividades importantes da engenharia florestal. E eu entendo que para a gente ter qualidade naqueles projetos que se implanta, é fundamental a participação do profissional da engenharia florestal, tanto na silvicultura de exóticas, de erva mate, de araucária, ou na implantação desses sistemas, é fundamental a participação do profissional da engenharia florestal. Mais ou menos isso, professor Júlio. Eu fico aberto, então, aí, disponível para vocês fazerem alguns questionamentos, algumas
sugestões, estamos à disposição aí. Legal, Gilmar. Muito legal, muito obrigado. E, então, já deixo aberto a palavra para quem quiser fazer alguma pergunta para o Gilmar. Também no pessoal que está assistindo pelo YouTube, também se quiser fazer alguma pergunta, só postar no chat que a gente lê aqui, né? E enquanto o pessoal pensa aí, Gilmar, eu queria só fazer um comentário e ver se você concorda com ele, porque o título da tua apresentação é Sistemas Pastoril. Silvipastoril, relacionado com a pequena propriedade rural, né? E a gente sabe que a pequena propriedade rural significa um trabalho, uma mão de obra de qualidade, né? Um cuidado com a produção. No caso aqui de Santa Catarina, a gente tem isso muito relacionado com a produção do suíno, de frangos, aves e outros animais. No Paraná, a gente tive vivendo a experiência do bicho da seda, né? Também se trabalha com pequenas propriedades, né? Nesse sistema me fugiu o nome agora, mas de uma associação, né? Entre a indústria, muitas vezes entre a indústria e Uma produção integrada. Produção integrada, né? E no caso da produção da silvicultura por pequenas propriedades, a gente pode considerar a mesma coisa, né, Gilmar? Imagino que o cuidado do produtor com aquelas 250 árvores vai significar uma qualidade, né, no produto final, né? No geral, né, o pequeno produtor, quando implanta uma silvicultura convencional, dificilmente ele maneja adequadamente, né? Acho que seja aqui, seja na tua região aí, na região de vocês, não sei se todos os alunos teus aí estão próximos aí de Blumenau, mas normalmente não manejam bem. Esse sistema, como ele é com poucos indivíduos, né, ele facilita o manejo, né? E como o agricultor já encara aquilo não é mais como selva, como mato, como área que ele vai deixar ali sem mexer, né? Quando implanta um eucalipto em alta densidade e não tem uma perspectiva imediata de consumo na propriedade ou de venda, não tem um mercado muito aquecido para ele fazer as vendas, aquilo vai ficando atirado lá, sem manejo, né? Já no sistema, não. Tu está desenvolvendo a tua pecuária de corte ali dentro, tu está desenvolvendo a pecuária de leite, tu está presente naquele local. Então, está vendo, né, como é que as árvores estão crescendo. E também outro aspecto que a gente tem que analisar, e que eu não mencionei, é que com esse tipo de espaçamento que a gente implanta, a velocidade de crescimento de cada indivíduo é muito maior, né? A gente tem situações em que como elas se comportam como árvores de bordadura no povoamento, né? Tem insolação abundante, tem pouca competição entre plantas, a questão dos nutrientes também estão bem disponíveis, né? Então a gente vê assim um crescimento muito acentuado de cada indivíduo, né? Situações muito próximas de quase dobrar o incremento médio anual de um indivíduo em relação a dentro de um povoamento. Então facilita muito a questão do manejo, sim. Mas não é assim, tem situações, claro, que também tem áreas dessas que a gente vê que está evidente, né, como em tudo. Gilmar, eu colei uma pergunta ali no chat. Caso a pergunta é do Adam Eire, é um engenheiro florestal formado aqui em Blumenau, mas que tá no mestrado agora, a gente conhece ele, né? O Adam pergunta o seguinte, olha, existe hoje algum selo de qualidade ou sustentabilidade que proporcione ao pequeno produtor uma forma de garantia do bom manejo de seus produtos, uma forma de agregar valor aos produtos? Olha, não, a gente aqui ainda não está trabalhando nessa linha, mas a Embrapa e com as empresas grandes aí está surgindo a linha do tal da carne carbono neutro, né? Já é uma certificação, né? A carne carbono neutro
uma certificação direta para sistema silvipastoril. Eu estava lendo um material que a Embrapa divulgou agora, num periódico que eles lançam, quase que semanalmente, né, um jornal online da Embrapa, cerca entre 200 e 500 árvores, né, de um sistema, considerando os manejos que se faz no sistema silvopastoril, já considera que é uma produção carne e carbono neutro, ou seja, todas as emissões de metano do bovino que está no sistema ficaria compensada, né, com a imobilização de carbono nas árvores que vão ser transformadas em toras, né, excetuando até aquela árvore de desbaste que é tirada com menos idade, que vai para produção de energia para outras finalidades. Então, já é um mercado, claro que talvez difícil ainda para o pequeno produtor rural acessar, mas já existe certificação, sim, para esse tipo de manejo. Legal, Gilmar. O Adam tem mais uma pergunta, mas eu gostaria de saber se os demais colegas têm alguma pergunta para o Gilmar, senão eu leio mais uma do Adam aqui. Eu teria uma pergunta para o Gilmar, Júlio. Fala aí, Lézio. Só para o Gilmar saber, eu sou do curso de Engenharia Elétrica, Gilmar. Opa, olha aí. Então, a minha pergunta é um pouco voltada até para esse tema. A criação de gado debaixo de árvores altas, que nem eucalipto, não tem gerado perda desses animais, digamos, por descargas atmosféricas? Não temos verificado aqui. Já houve perguntas, sim, em várias ocasiões em que eu estou abordando o assunto, mas não temos tido esse tipo de problema, né? Aqui, assim, não tenho conhecimento de terem havido ocorrência. Vocês têm alguma situação aí? Não. A pergunta seria mesmo assim, porque já vi reportagens onde que o gado se concentra perto da árvore, numa tempestade, ou até mesmo no dia de sol, e ocorre uma descarga atmosférica, existe a tensão de passo no solo, e todo aquele gado em volta da árvore morre, né? Então, nesse caso, eu pensei, como está sendo criado gado em combinação com muitas árvores altas, que poderia ter dado esse problema, mas então não existe. Não está ocorrendo. Mas uma coisa que eu posso te dizer é o seguinte, ó, é que ocorre às vezes esse problema, né, de descarga elétrica em gado que está amontoado próximo de uma árvore, de poucas árvores, ou de um bosque, né, de poucas árvores. Quando a gente trabalha em um sistema com área maior, dificilmente o gado fica aglomerado, seja na hora do pastejo, né, ou seja na hora do descanso, porque como ele tem uma quantidade de sombra muito expressiva, normalmente eles não se aglomeram. Então, eu acho que nessa questão de descargas elétricas, se o sistema for bem planejado, acho que até é vantajoso em relação a um campo limpo que tenha lá um bosque pequeno de árvores em que o gado fica aglomerado, se protegendo naquele espaço restrito, né? Ok, obrigado. Mais alguém? O Adam pergunta mais uma coisa bem interessante, sabe, Gilmar? Ele gostaria de saber quais são, assim, as tecnologias fornecidas para o pequeno agricultor para facilitar o manejo da propriedade, nesse caso. Ele pergunta aqui se há aplicativos, mapas, e como se acompanha o rendimento dos produtos, né? Olha, basicamente a gente faz um acompanhamento caso a caso, né, na propriedade, ou seja, a gente visita, faz o levantamento com imagem, né, ou com GPS, para mapear, depois se projeta as curvas de nível, né, para fazer o traçado em curvas de nível próximo disso, depois se acompanha a implantação, o preparo do solo, a subsolagem na linha, subsolagem profunda, né, porque um dos fatores grandes de insucesso é um preparo de solo incompleto, muitas vezes, da área, né? E a orientação para adubação, controle de pragas e tudo mais. Não estamos, né, na linha de oferecer ainda aplicativos, mas acho que isso é o desafio que a gente tem agora, né?
da gente, a Embrapa já coloca alguns sistemas para acompanhar a rentabilidade, né, o produtor poder ir lançando custos, né, e depois poder ir lançando a produção, né, mas eu acho que isso é uma questão de futuro. Ainda não, nós, no nosso trabalho aqui que a gente vem desenvolvendo, não chegamos nesse ponto ainda, né, é mais um trabalho presencial mesmo, mas no futuro eu acho que sim, dá para a gente avançar muito nessa questão de oferecer aplicativos e outras ferramentas para o produtor acompanhar as áreas, né. Inclusive já tem desenvolvidos. Legal. Gilmar, eu fiquei com uma dúvida, eu queria te perguntar então. A gente percebe que pelas fotos que você mostrou que a região ela é um relevo ondulado, né? Então, Sim. propício assim à mecanização, no caso da agricultura, e também a gente percebe que isso deve facilitar em alguma medida, né, a implantação dos projetos. Você acha que algum sistema parecido, com certas adaptações, poderia funcionar em relevo mais acidentado? Uhum. Eu não mostrei muitas fotos, mas nós temos áreas também implantadas em relevo mais acidentado. O princípio é o mesmo, né? A gente procura estabelecer a implantação em linhas em curva de nível, né? Não nos preocupamos em fazer alinhado, bonitinho, reto, né? A gente faz em curva de nível. E o objetivo dessa forma de alinhar os plantios, alinhar entre aspas o plantio, é para a questão de conservação do solo mesmo, né? Porque os animais tendem a caminhar acompanhando os locais onde há sombra na linha de plantio, né? Se nós fizermos morro abaixo, eles vão fazer trilhos descendo no terreno e provocando erosão, né? Mas perfeitamente dá para trabalhar também na propriedade com topografia mais inclinada dentro da mesma ótica, né? A Embrapa, inclusive, tem alguns trabalhos, algumas fotos muito bonitas aí da região de Santa Catarina e outras do Paraná, que são em áreas um pouco mais declivosas que essas que nós mostramos aqui. Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Ô, Gilmar, então, Pessoal, olha, pode falar, pois não. se o pessoal quiser abrir os microfones aí também, já que estamos em poucos, né? Ver se tem mais uma. E eu teria uma última pergunta, assim, de minha parte, assim, eu fiquei curioso com uma coisa, Gilmar. Assim, que tipo de sortimento sai na rotação final, né, na retirada do produto final, assim, que tipo de sortimento se obtém e como é o mercado disso nessa região, como é que os produtores encaminham isso, vendem isso, assim? Uhum. Aqui na região, a gente faz um planejamento para tirar uma árvore de pelo menos 1 m³ de tora, cada árvore, né? Esse é o nosso planejamento. O pessoal lá de Mutum, lá de Mato Grosso e tal, eles trabalham lá com uma taxa de crescimento bem maior, com mais temperatura, e a meta deles, mais ou menos no mesmo ciclo nosso, é 2 m³ por árvore, né? É outra realidade. Mas aqui a gente trabalha com essa perspectiva de tirar pelo menos 1 m³ por árvore em média, né? Então, a expectativa então é de mais ou menos 100 plantas úteis aí para essa produção de toras, né? As outras a gente vai tirando ao longo do percurso, né? Ao longo do avanço na idade, né? Para fazer esses raleios, para possibilitar a entrada de luz no sistema. E elas vão se transformando em varas, quando muito jovens ainda, né? Quando é preciso fazer a intervenção ainda mais jovem, em varas e lenha, né? Para usar na construção civil a vara e a lenha para energia. E dessas toras que a gente vai deixando para final desse ciclo, que em torno de a partir de 12, 16, algumas áreas vai até 20 anos para completar o ciclo, e estamos agora chegando nas primeiras áreas que estão chegando no final desse ciclo. Então, dessas áreas que vão se transformar em toras, nós temos a parte da ponteira, né? A ponteira que vai se transformar em material para energia também. Então, uma parte, esse 1 m³ seria o útil em toras,
e o restante, né, seria aproveitamento em finalidades diversas aí da madeira. Legal. Gilmar, então acho que é isso. Eu acho que se a gente não tiver mais perguntas, então, olha, eu queria te agradecer muito a tua disponibilidade, de ter aceitado conversar um pouco com a gente, trazer essa experiência e agradecer mais uma vez, né, essa oportunidade de dividir um pouquinho o conhecimento aqui com a gente. Se você precisar da gente de alguma forma, pode contar com a gente, né, chamar para alguma coisa. E se quiser finalizar com alguma palavra, alguma dica para esses alunos, para os nossos estudantes aqui, né? Temos o Elésio, que é da engenharia elétrica, e os demais que são da florestal, né? E então, se tu quiser encerrar com algum. Tem minha esposa, que é arquiteta, que está assistindo aqui também, Opa! e está aproveitando. Diverso aqui, viu? Bom, pessoal, só dizer, né, que é desafiadora essa questão do trabalho da silvicultura, da produção florestal na pequena propriedade. Acho que o nosso foco de trabalho da profissão é muito voltado para a empresa, para a indústria, empresa de grande porte, né? E eu acho que é um nicho de mercado interessante da gente procurar avançar mais, né? Mas é claro, né, para a gente também desenvolver essa produção em pequena escala, no pequeno estabelecimento rural, muito mais fácil se torna quando a gente tem um grande por perto, né? Quando a gente tem um grande consumidor por perto e que essa sinergia que ele promove na região trabalha no sentido de ser alguém que vai comprar a matéria-prima, alguém que vai comprar madeira fina, porque a madeira grossa, a tora, qualquer serraria pequena que seja do município consegue se deslocar até 150, às vezes até 200 quilômetros e buscar essa tora, processar e ainda ter rentabilidade. Mas a madeira fina não, né? Passou de 30, 40 quilômetros, aí fica difícil de ter alguma rentabilidade. Então, vocês aí é uma região que tem muito mais atividade econômica, tem muito consumo de energia, e eu acho que vocês não teriam tanto problema, né, de fomentar essa questão da pequena escala, como nós temos aqui. Mas eu digo assim, é importante que o engenheiro florestal foque mais, enxergue mais também o pequeno estabelecimento rural. Acho isso fundamental para a gente popularizar a silvicultura também no estabelecimento rural, né? Que a silvicultura não seja aquela ideia da mata nativa, que era aquele pavor de que tinha que desmatar para transformar em lavoura. Eu acho que aos poucos a gente vai desmistificando essa questão. Agradeço então, Júlio, pela oportunidade de conversar com você, trazer essas experiências e continuamos por aqui na luta. Estamos sempre à disposição, na hora que quiser, a gente está aí para contribuir de alguma maneira aí que vocês nos demandarem. Grande abraço. Tá. Gilmar, só tem um recado aqui para ti, uma colega nossa, Maria Rosa Sé, ela mandou um recado aqui, não consegui assistir desde o início, mas envia um abraço para o nosso colega Gilmar e parabeniza pelo trabalho. Também da turma de 86 aí. Gilmar, muito obrigado então, cara, um abraço para ti, parabéns pelo trabalho, porque a gente percebe que não é fácil e um cara como você parece que ajuda a coisa a se resolver, assim. Aqueles agricultores teimosos devem se render à tua calma, à tua tranquilidade, à tua segurança, cara. Muito obrigado, então, Gilmar. Grande abraço, tudo bom, pessoal? Boa noite para todo mundo, então vamos encerrar aqui, tá bom? A gente se vê para os alunos, a gente se vê a semana que vem, gente. Até mais. Até mais, boa noite. Gilmar, a questão da... Sim, pode falar. Eu ia me despedir de ti, né? Mas boa noite para ti, brigadão, cara. E se precisar da gente, estamos por aí para eventualmente te ajudar em alguma coisa. Da mesma forma, Júlio.
Mas espero ter correspondido a tua expectativa aí. A apresentação que eu te passei, né, Júlio, se algum aluno quiser, fica à disposição, pode Posso? compartilhar aí Tá, com os alunos, se for o caso, fica à disposição. certo. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar, se eu poderia passar para eles, porque está muito bem preparado, eu acho que vai ser um material interessante para eles. Pode passar sim, é nosso, pode compartilhar. Tá bom. Gilmar, tudo de bom para ti então, a gente se conversa no grupo lá. Isso. Um abraço para a família também aí que acompanhou. Valeu, tchau. Caramba. Legal, Renato, foi isso aí.